Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar aqui um pouquinho sobre o Aubameyang, né? Mais uma gigantesca temporada dele, né, com a camisa do Arsenal, né? Um dos artilheiros da Premier League, vice-artilheiro, né? Mesmo número de gols que ele fez na temporada passada também, só que na temporada passada ele foi artilheiro, na verdade dividiu o prêmio, né, com o Salah e com o Mané. Enfim, quero comentar aqui um pouquinho sobre ele, sobre o fato de, ao meu ver, pelo menos, ele não ser tão valorizado como ele era na época do Borussia Dortmund. Eu vou tentar dar um olhar um pouco, falar um pouquinho sobre isso e também explicar o porquê, né, na minha opinião, isso está acontecendo, tá? Antes de começar tendo o assunto, vou pedir aí para vocês se inscreverem no canal, dá o like, né, porque quando dá o like o vídeo ele fica mais visível para as pessoas que estão pesquisando, né, fica, assim, o YouTube entende como é um engajamento, então ele passa a recomendar esses vídeos mais altos no topo da lista, digamos assim, quando alguém pesquisa as palavras-chave, né? E também compartilha, assim, compartilha com um amigo que você tenha que gosta de futebol internacional, ou que gosta de Premier League, por exemplo. Tem vídeos específicos de praticamente não, tem vídeos específicos de todos os times aí no canal, então talvez seja um cara que talvez se sinta um pouco sozinho, não tendo muito conteúdo para consumir sobre o time dele específico, às vezes sendo um time de menor expressão, e talvez com um vídeo que você possa indicar ele venha e se goste aqui do canal, vire um inscrito, enfim, isso é muito importante para fazer o canal chegar a mais pessoas, tá? Então eu sei que é chato ficar pedindo, mas enfim, a partir de agora eu vou começar a fazer isso, o pessoal pede aí nos comentários pra eu fazer melhor divulgação, então já vou logo pedindo aí pra vocês divulgarem o máximo possível, dar o like e se inscrever e também tocar no sininho pra você receber as notificações quando eu posto o vídeo, tá? Então vamos lá, indo pro assunto. O título desse vídeo eu ainda não decidi o título, mas deve ser algo assim, né? Por que o Aubameyang no Arsenal não é tão valorizado como era no Dortmund, né? Na minha opinião, a resposta, assim, é muito mais por causa da falta de brilho do Arsenal, da falta de desempenho do Arsenal, do que de fato do Aubameyang. Porque se a gente pega nas últimas 5 temporadas, o Aubameyang, pelo menos na minha opinião, é um dos principais, um dos melhores atacantes da Premier League. Maiores, obviamente não, né, porque não chegou a ter muitas conquistas, mas se a gente pensa em qualidade de decisão, importância, relevância pro seu time, o Aubameyang tá sem sombra de dúvidas aí na lista dos melhores atacantes da Premier League nos últimos 5 anos. Se a gente pega esse recorte dos últimos 5 anos, né? Tem o Harry Kane, tem o Agüero, e o Aubameyang nessa segunda, digamos assim, desses últimos 5 anos, a gente pensa ali na segunda metade desses 5 anos, é um dos principais também, brigando ali nas cabeças pra ser assim, não é absurdo chamar o Aubameyang de o principal atacante da Premier League, o melhor atacante da Premier League, né? Eu não acho maluco, irreal falar que, assim, é normal alguém falar que ele é o melhor atacante da Premier League nos últimos 2 anos e meio. Assim, não é absurdo falar isso. Não é minha opinião, mas assim, eu coloco ele tranquilamente entre o top 3, melhores atacantes da Premier League nessas últimas 2 temporadas e meia, né? E é curioso porque, assim, curioso não, é algo que joga a favor do Aubameyang, entre aspas, né, em termos individuais, porque o Arsenal, né, assim, óbvio que o Arsenal assim, é um time maior, mais relevante que o Dortmund em termos de história, né, até o Dortmund, se a gente pensa nos últimos 10 anos, foi um time que cresceu muito em termos de marca também, com o estilo de jogo do Klopp, um time que é a cara da Bundesliga no sentido de jogadores velozes, rápidos, mais jovens, aquelas transições e velocidade, os times de contra-ataque mortais, muito legais de se ver, né? No primeiro momento com o Jürgen Klopp, depois com o Thomas Tuchel, né? Mais recentemente agora com o Lucien Favre, né? Agora na última temporada. O Aubameyang não chegou a pegar exatamente o período do Jürgen Klopp, né? Ele passa mais o período com o Thomas Tuchel. Mas enfim, na Bundesliga ele já era um dos principais atacantes da Bundesliga, um dos principais atacantes da Europa, né? Mas num estilo diferente. E eu acho que isso é outra coisa interessante. No Dortmund, em diversos momentos o Aubameyang era o atacante velocista, né? O cara que vai receber essa bola com espaço para correr, assim, ajeitar para a perna direita e bater cruzado, ou partindo da esquerda, correndo muito em velocidade, ajeitar para a perna direita e bater de pé chapado, né? Óbvio, sempre caindo pelos dois lados, mas principalmente pelo estilo de jogo da equipe e até por pouco do perfil da liga, você tinha um atacante muito mais velocista, né? Não que ele tenha deixado de ser isso, mas no Dortmund isso que chamava atenção, né? Era um dos atacantes mais legais de se ver no futebol mundial. Quando ele vai ao Arsenal, né, na metade da temporada 17-18, inclusive nessa temporada já, desde o momento em que ele chegou até o final dessa temporada 17-18, ele foi o cara, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, ele foi o cara que mais fez gols desde o período em que ele chegou no Arsenal. Nesse período 17-18 e se a gente vai pegar desse período até hoje também, é o jogador que mais fez gols com a camisa do Arsenal. Mas enfim,
no Arsenal, né? E o Aubameyang pega um Arsenal muito complicado, né? A reta final da era Wenger, aí pegou o Emery, essa uma temporada e meia, assim, muito complicada, de muitos altos e baixos, e agora essa segunda metade da temporada com Arteta, né? E assim, e pelo Dortmund ser um time que briga nas cabeças da Bundesliga, estar constantemente na Champions League brigando também, assim, até porque as expectativas são menores, então naturalmente os grandes jogos do Dortmund, os bons jogos vão chamar mais atenção, com todo respeito ao Borussia Dortmund, mas é um time menor que o Arsenal, né? Por esses motivos, assim, me parece bem natural que chame mais atenção. Como o Arsenal é um time maior e que há muito tempo tem muita dificuldade de voltar a competir e em vários momentos sendo humilhado pelos adversários, né? O Arsenal tem vários jogos aí nesses últimos 5 anos, né? Principalmente nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, onde o time é completamente massacrado pelos adversários, umas atuações bem caricatas, assim, bem feias mesmo, e isso chama uma atenção negativa. Só que não para o Aubameyang, porque nesse período o Aubameyang foi de fato o jogador mais decisivo que o Arsenal teve, né? E é até engraçado pensar, porque assim, teria o Lacazette no primeiro momento. O Lacazette chega no início da temporada 17-18, só que o Lacazette no Arsenal nunca conseguiu ser um atacante muito decisivo, não, né? Ele se tornou muito mais um armador de jogadas, inclusive eu falei isso em algum vídeo, em algum desses últimos vídeos, não lembro exatamente, né? Em que o Lacazette no Arsenal, ele foi muito mais o armador de jogadas por dentro, voltando para fazer o pivô, encontrando espaço a partir de um drible curto. Ele tem muita qualidade pro passe também, é um jogador muito inteligente, na minha opinião, um jogador até muito subvalorizado pelas pessoas. Na minha opinião, ele é um baita atacante. Eu acho o Lacazette muito bom mesmo, né? Só que ele tem uma dificuldade de definir as jogadas em alguns momentos. Ele perde alguns gols bastante bobos, o Lacazette. Talvez se ele aproveitasse melhor ele fosse um pouco mais valorizado. Mas enfim, na condição do Lacazette tendo essa deficiência, digamos assim, e sendo muito mais o armador, até porque o Arsenal nesses últimos anos, desde que o Ozil teve aquela temporada absurda em 15-16, nunca mais conseguiu repetir, a verdade é essa, o Lacazette tomou essa função de criador de oportunidades por dentro. O cara que vai conseguir acelerar uma troca de passes, buscando uma tabela com um drible curto, deslocar um espaço, assim criar oportunidades, se a gente pensa no setor central do campo, né? E o Lacazette e o Aubameyang, naturalmente nessa dupla, teria que ser o cara com maior capacidade de decidir jogos. E em vários momentos não, né? Em praticamente todos os momentos, na maioria dos momentos, o Aubameyang entregou muito. O Aubameyang foi o jogador mais decisivo do Arsenal desde o momento em que ele pisou no Emirates, né? Só que uma forma diferente, né? No Dortmund, ele era, como eu falei, esse cara velocista da aceleração para receber geralmente com espaço, já caía pelos dois lados também, mas principalmente o cara velocista. Você pensava em Aubameyang, você pensava em velocidade, jogador para ser lançado com muita velocidade. No Arsenal nem sempre, né? Porque até o contexto das partidas era diferente, então em vários momentos o Arsenal ficava com uma troca de passes e não conseguia exatamente acelerar. Então o Aubameyang não era sempre, ou talvez eu diria até que na maioria das vezes não era assim que funcionava, né? Jogando como uma dupla ou jogando um pouco mais aberto como um ponta mesmo, ele raramente recebia essa bola em profundidade e geralmente ele recebia essa bola um pouco mais próximo da área, né? O posicionamento dele me lembra um pouco do Rashford no United, né? Ora ele recebia um pouco mais aberto, ora ele recebia mais por dentro, próximo à área mesmo, tentando uma projeção nas costas dos zagueiros, mas sempre assim, em espaços curtos, nunca com muito campo para correr. Mas mesmo assim ele conseguiu ser muito decisivo. Ele tem muita capacidade de finalização, ele bate muito bem na bola. Ele é um cara muito inteligente também para conseguir tabelar e trocar passes com o cara que vai auxiliar ele nos momentos de construção para aquele lado, né? Foi legal ver essa interação dele com o Saka nessa segunda metade da temporada, com o Saka, né? Bukayo Saka, nessa segunda metade da temporada, né? O Arsenal que teve muitos problemas de manter os laterais, né? O Kolasinac chegou num período, né? Temporada ali, temporada passada, o Kolasinac chegou a jogar bem, quesitos ofensivos principalmente em alguns jogos, e era legal ver o entendimento do Kolasinac com o Aubameyang também nesse sentido, né? O Kolasinac atacando mais a linha de fundo, o Aubameyang buscando umas tabelas, sempre buscando a diagonal, né? Não sempre, mas na maioria das vezes buscando a diagonal para finalizar, né? Enfim, então a gente tem um jogador que chegou numa liga diferente, encontrou um cenário adverso, se a gente pensa num time muito mais desorganizado, com muito menos capacidade de ser competitivo dentro da sua realidade, que era o Arsenal, mas conseguiu ser extremamente decisivo, com números os números do Aubameyang são muito bons, né? Então é um jogador que encontrou um cenário adverso, foi muito decisivo para o seu time, é o mais decisivo do seu time nas últimas temporadas desde que chegou e num estilo de jogo diferente, né? Mudando a sua característica que chamou mais atenção no Dortmund, de ser um atacante velocista para receber com espaço, colocar na frente, que não era impossível pegar o Aubameyang na corrida naqueles períodos do Borussia, para virar um atacante muito mais inteligente, com capacidade de tabelar, encontrar o espaço pelo lado e principalmente funcionando muito mais como o cara
para ter essa movimentação mais inteligente mesmo, jogando até um pouco, às vezes até um pouco mais próximo dos defensores, para tentar essa projeção no espaço, né, dar uma arrancada mais rápida no espaço mais curto, mas que conseguisse impedir o acompanhamento de um defensor que venha por aquele lado, enfim, e uma capacidade de decisão que só melhorou nesses últimos anos. Então, na minha opinião, o Aubameyang é um dos principais atacantes da Premier League nessas últimas 5 temporadas, se a gente pegar esse recorte. Tranquilamente, não vejo problema em dizer que é o melhor atacante, assim, não é nenhum absurdo falar isso, né? Até levando em consideração o nível do Arsenal, né, nessas últimas temporadas. Enfim, é um dos caras que mais chama atenção, mas uma ótima temporada dele. Vamos ver o que vai reservar aí o futuro para ele, né? O futuro do Arsenal dá para esperar boas coisas com a Arteta e com as contratações que devem ser feitas para essa temporada. Enfim, aí acho que nesse sentido é para imaginar uma presença dele aí para as próximas temporadas. Vamos ver como é que vai se desenrolar os fatos, né? Enfim, sinta-se livre para concordar ou discordar aí nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.